3 de junho de 2016, o dia que Muhammad Ali morreu. Durante os primeiros meses de 1942, os Estados Unidos enviaram milhões de homens e milhares de aviões para o Reino Unido para participar ativamente da Segunda Guerra Mundial. No campo de concentração de Buchenwald, começaram os primeiros experimentos nazistas com seres humanos sobre o tifo. Em Nova York, um incêndio destruiu o enorme transatlântico francês Normandie. Por outro lado, Mahatma Gandhi iniciava uma greve de fome para protestar contra sua detenção. No México, os nazistas afundavam o petroleiro Potrero del Llano. E por esse fato, os mexicanos entraram na guerra do lado dos aliados. E em meio a todo esse caos mundial, nascia Cassius Marcellus Clay, que anos depois se tornaria o melhor boxeador da história. Antes de começar com sua vida, com sua morte e com todas as suas conquistas, peço por favor que deixem seu like se ainda não o fizeram, ativem notificações e deixem um comentário aqui sugerindo possíveis temas para novos vídeos. Vamos começar! Este pequeno nasceu em 17 de janeiro de 1942 em Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Ele era filho de Cassius Marcellus Clay, que era um artista que ganhava a vida pintando retratos e representações religiosas. Quando estava sóbrio, era divertido e sempre se fazia notar, mas quando bebia, se tornava agressivo e mais de uma vez a mulher da casa pagava as consequências. Sua mãe, Odessa O'Grady, trabalhou por algum tempo como empregada doméstica para ajudar a sustentar seus filhos pequenos. O pequeno Clay tinha uma irmã e 4 irmãos. Junto com sua família, viveu em um bairro de classe média que naquela época era conhecido como um bairro de negros. As divisões não eram feitas por eles, mas pela segregação racial que inundava as ruas dos Estados Unidos. O futuro tricampeão do mundo compartilhava seu quarto com seu irmão mais novo, Rudolph. Ambos os meninos Cassius e Rudy Clay foram criados segundo preceitos batistas. Infelizmente, eles nasceram em uma época em que a divisão por cores de pele era algo normal, algo que desde seus primeiros anos Cassius não suportou. Para entrar no contexto, a cidade onde o campeão nasceu era o berço do Bourbon. A economia de Louisville havia sido reduzida pelas leis de proibição, mas para aquele ano, os tempos econômicos difíceis eram apenas coisa do passado, tudo havia se recuperado. Dessa forma, as pessoas ricas voltaram a andar pelas suas ruas e naquela época a maioria era de brancos ricos e racistas. A alta sociedade ia às compras. Os bares e restaurantes eram estritamente reservados para os brancos. Os negros não podiam experimentar as roupas que iriam comprar, nem podiam se sentar nesses bares. Eles viajavam na parte de trás dos trens e ônibus, sempre sob a placa que sentenciava colored, de cor. É preciso lembrar o que o campeão contou dessa época. Minha mãe Odessa me levou para passear no centro. Com sede, entramos em uma loja de tudo por 10 centavos. Minha mãe pediu à funcionária, que era branca, um copo de água para mim, e a mulher disse que se me servisse a água, perderia o emprego. Nunca me esqueci dessa situação. Outra das declarações que Ali fez em seus anos de campeão foi a seguinte: quando criança, não compreendia o que ocorria. Jesus era branco, os anjos eram brancos. Tarzan, o rei da selva, era branco, minha América era branca. Eu queria ter uma espingarda e atirar para o céu para ser ouvido. Até os 18 anos eu não entendia o que acontecia. Eu já era um boxeador e acho que me tornei um por isso, para que alguém soubesse que eu estava no mundo. Ele estudou e viveu sua infância da melhor maneira que pôde, sempre acompanhado de seu irmão. Mas quando surgiu o seu amor pelo boxe? O que aconteceu em sua vida para dar essa reviravolta aos 12 anos? Naquela época, ele tinha um amor incrível por sua bicicleta da marca Schwinn, pintada de um vermelho furioso, mas alguém apareceu um dia enquanto ele estava pedalando e a roubou. Ele correu para pegá-lo, mas não conseguiu. Com lágrimas nos olhos, o pequeno Clay encontrou um policial e pediu que ele pegasse quem havia roubado sua bicicleta para que ele pudesse bater nele. Da sua pequena boca saiu: "Quero dar-lhe uma surra." O policial era Joseph Elsby Martin, um branco de 38 anos. Aconselhou-o a treinar alguns golpes no saco de boxe antes de bater em alguém para assim descarregar sua raiva. Mais tarde, Joey seria seu treinador pessoal, quem se tornaria seu mentor e a primeira pessoa que veria o terrível potencial que o menino tinha.
Aí nasceria a transformação de Cassius. Ele se levantava às 5 da manhã para correr no Parque Chickasaw, o único jardim público autorizado para os negros. Ele media a velocidade de seus sprints contra os ônibus que passavam na rua. A máquina tinha sido ligada. Seu treinamento exaustivo o levou até o programa Campeões de Amanhã, onde ele venceu Ronnie O'Keefe por pontos. Os meses passavam e Cassius alternava seu treinamento com Martin e Fred Stoner, que acabou acompanhando-o em sua carreira amadora. Stoner ensinou-lhe a se mover no ringue, o que mais tarde se tornaria sua marca registrada. Naquela época, Clay se gabava muito. Ele até chegou a desafiar boxeadores maiores. Mas entre toda a arrogância havia uma dose de humor que fazia todos no ginásio sorrirem. Os títulos não demorariam a chegar. Em 1956, aos seus 14 anos, ganhou o campeonato Golden Globes para novatos do estado de Kentucky. Essa foi a primeira das suas 5 luvas de ouro. Mas faltava-lhe algo que ele queria para ser mais conhecido no bairro. No ano seguinte, ele apareceu pela primeira vez no jornal após derrotar Donnie Hall por nocaute técnico. Em 1959, ele ganhou o campeonato Intercities Golden Globes contra Tony Madigan na categoria meio pesado, e em abril se consagrou como campeão nacional da União Atlética Amadora na mesma categoria. Mas o que lhe deu tanto sucesso em apenas alguns anos de treinamento? De acordo com seu primeiro treinador, Joe Martin, Clay tinha uma velocidade incrível. Ele tinha movimentos incomuns no ringue, conseguidos graças à intensidade de seu treinamento. Ele obteve 36 vitórias seguidas. Ele era imbatível. Até que chegou o 1º de maio, e com ele 3 assaltos impossíveis de suportar pelo marinheiro Amos Johnson, que o venceu na classificação dos Jogos Pan-Americanos. Aos seus 18 anos, ele se formou na Central High School, e no boxe já era várias vezes campeão nacional e um colecionador de luvas de ouro. Cassius Clay garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960, mas houve um obstáculo importante que ele teve que enfrentar: o medo de voar. O jovem boxeador estava decidido a não subir no avião e perder os Jogos Olímpicos. Ele não se importava. Até tentou convencer os organizadores a deixá-lo viajar de barco, mas não conseguiu. Joe Martin conversou com ele por várias horas, acalmou-o e acabou convencendo-o. Ele tinha que ir para Roma, tinha que ir atrás da medalha, e foi isso que aconteceu. Desde que chegou a Roma, o carisma de Clay se destacou dos demais. Ele se tornou popular entre os atletas devido ao seu estilo e personalidade, chegaram até a chamá-lo de prefeito da Vila Olímpica. Nas terras italianas, ele começou nocauteando, dançou no ringue para a próxima luta e na semifinal teve um ótimo desempenho, levando-o à final, onde no início foi uma luta muito equilibrada. Para se destacar, ele precisava mostrar o que sabia fazer de melhor, dançar e vencer. Com golpes rápidos e uma impressionante exibição de ataque, Clay ganhou a medalha de ouro com apenas 18 anos. Clay relembrou sua vitória olímpica anos depois, e disse que não tirou aquela medalha por 48 horas, até a levou para a cama. Não dormiu muito bem porque teve que dormir de costas para que a medalha não o cortasse, mas não se importava, ele era um campeão olímpico. Dessa maneira, a fase amadora de Clay mudou para o profissionalismo. Ele estava totalmente preparado para o que viria. Com sua chegada em casa, o Louisville Sponsoring Group foi quem o apoiou em sua carreira profissional. Ele estreou como profissional no dia 29 de outubro de 1960 contra Tony Honsager, um policial com mais experiência e 10 anos a mais. 6 assaltos e uma decisão unânime deram a vitória a Clay. Ao longo dos anos, seu desejo era treinar como um boxeador de elite. Com a medalha de ouro pendurada no pescoço, Angelo Dundee foi o escolhido, entre muitos treinadores dispostos a assumir a aposta do futuro campeão do mundo. Tudo acontecia enquanto o Ku Klux Klan continuava a desaparecer e matar pessoas de cor. Para aqueles que querem entender o contexto da Ku Klux Klan, convido-os a assistir ao vídeo que está neste canal, e se chama O Dia em que Nasceu o Ku Klux Klan. Com um novo desafio transformado em sonho, Clay viajou para Miami para iniciar seus treinamentos. Em 1961 já tinha 5 vitórias consecutivas por nocaute e se aproximava um novo rival, Duke Savendok. Mas se havia algo em que o futuro Muhammad Ali se destacava, era pela velocidade de suas palavras e o dano que causavam na psique de seus oponentes.
Ele aprendeu essa técnica com o lutador profissional Gorgeous George. A confiança com que ele vivia às vésperas das lutas contagiou Clay, que acabou atraído por esse estilo provocador. No dia 22 de julho daquele ano, e diante da televisão de todo o país, Clay venceu Alonso Johnson e somou sua 10ª vitória consecutiva, 7 por nocaute. No dia 10 de fevereiro de 1962, ele teve um encontro com outro de seus sonhos, o Madison Square Garden. Deveria lutar em Nova York contra Sonny Banks. Os empresários esfregavam as mãos. A partir desse momento, Clay passaria a ser visto nas televisões de todos os americanos, em todas as suas lutas. A luta com Banks não foi fácil. Foi o primeiro a derrubá-lo no primeiro round. No entanto, ele se levantou e dominou o que restava do confronto. O curioso da luta foi que antes de subir no ringue, ele fez uma previsão ao ar. Sairia vitorioso em apenas 4 rounds. Clay surpreendeu a todos, inclusive seu treinador, que ficou impressionado com a recuperação de seu lutador. Já tinha 20 anos e 15 vitórias. Estava decidido a devorar o mundo. No dia 15 de novembro de 1962, ele enfrentou o veterano Artie Moore de 47 anos em Los Angeles, Califórnia. Eles se conheciam. Moore havia treinado ele por um curto período antes do seu treinador atual. A dupla não tinha funcionado porque Clay não estava interessado em seguir as ordens de ninguém. Clay voltou a vencer. Após as previsões, o ego e os poemas que recitava antes das lutas, ganhou outro apelido, o Tagarela de Louisville. Parte da imprensa o amava e a outra o odiava. O ponto favorável para ele era que as provocações aos seus oponentes lhe davam a vantagem psicológica que sabia gerir muito bem. Segundo Angelo Dundee, Clay era um estudioso de seus adversários e não fazia as previsões sem analisá-las previamente. Chegou a 18 combates invicto. Muito talento, mas em grande parte do pugilismo não era levado em conta por sua forma pouco ortodoxa de lutar. Como é conhecido atualmente pelo mundo, sua guarda era diferente da dos outros, com os braços relaxados ou estendidos, sempre movendo os ombros e a cintura para evitar os golpes. A agilidade de seus pés e mãos, somada à velocidade de seus golpes, o tornavam letal. Não parecia um peso pesado. Em 18 de junho de 1963, ele teve que lutar como profissional pela primeira vez fora dos Estados Unidos. O inglês Henry Cooper o esperava no estádio Wembley. Neste momento de sua carreira, ele e sua equipe já pensavam na luta pelo cinturão, mas precisavam passar pelas luvas de outras pessoas antes. Antes de subir ao ringue, ele disse que ganhariam 5 rounds, caso contrário, prometeu que não voltaria aos Estados Unidos por 30 dias. Clay enlouqueceu o público quando apareceu para a luta usando uma coroa na cabeça. Quando estava prestes a chegar ao final do 4º round, Clay recebeu um poderoso gancho que foi responsável por derrubá-lo pela segunda vez em sua carreira profissional. Conseguiu se levantar e nos segundos que restavam para começar o 5º round, Angelo Dundee deu-lhe sais aromáticos, o que não agradou a muitas pessoas, e aproveitou para informar ao árbitro que a luva de seu pupilo havia sido cortada. A intervenção de Dundee daria lugar a uma interminável controvérsia sobre se o corte havia sido provocado por ele mesmo com uma lâmina de barbear. Em teoria, tudo era para que Clay pudesse descansar um pouco mais. Ao retomar com sua nova luva, Clay descarregou tudo o que tinha contra Cooper. O árbitro parou a luta e deu a vitória por nocaute técnico. Ele já podia lutar pelo título, e foi o que fez. Cassius Clay contra Sonny Liston aconteceu em Miami Beach. Em teoria, Liston tinha tudo a seu favor, já que em sua cintura podiam ser vistos os títulos de campeão da Associação Mundial de Boxe, da Comissão Atlética de Nova York e do recém-fundado Conselho Mundial de Boxe. Até aquele momento, ele era o lutador mais temido do mundo. Clay começou a luta fora do ringue, utilizando o que mais gostava, a provocação. Chamou o campeão mundial de urso horrível e levou uma armadilha para ursos para a casa dele. Como de costume, fez um prognóstico. Ganharia no 8º round e também foi e leu um poema para ele. Clay sai para enfrentar Liston e Liston recua. Se Liston der mais um passo, acabará no assento da frente. Nesta luta, ele disse sua frase típica: "Vou flutuar como uma borboleta e picar como uma abelha."
Clay venceu Liston e se consagrou como campeão do mundo. Ele começou a dançar no ringue comemorando e gritando coisas para as pessoas. Daí vem a foto mais famosa de Ali. O curioso é que com o passar do tempo ele ganhou mais com a venda das luvas usadas naquela luta, $836 mil, do que com os lucros da mesma, que foram de $630 mil. Um novo nascimento se aproximava, duplo campeão mundial, duplo nascimento. No dia 6 de março de 1964, Cassius se converteu à religião do Islã e mudou seu nome para Cassius Jazz, e dias depois mudou novamente para o conhecido Mohammed Ali, argumentando que o primeiro era um nome de escravo. Esse nome significava o amado de Deus, o qual ele escolheu, segundo suas palavras, porque Clay era o sobrenome de escravo que ele não havia escolhido. Suas palavras textuais foram: Cassius Clay é o nome de um escravo. Eu não escolhi, eu não queria. Eu sou Mohammed Ali, um homem livre. Ali casou-se com sua primeira esposa, Sonji Roy, em 1964, mas se divorciaram após um ano, quando ela se recusou a adotar as vestimentas e os costumes das mulheres da nação do Islã. A revanche contra Liston foi em um terreno estranho. Havia vozes que diziam que a máfia estava envolvida entre as cordas, assim como os muçulmanos e outros poderes que terminaram uma luta de maneira pouco convencional. Houve problemas com o cronometrista e o árbitro. Ambos fizeram a contagem de forma diferente e acabaram dando a vitória para Ali. E assim continuaram aparecendo adversários, palavras, frases, nocautes e uma história que se alimentava de si mesma. Em 22 de novembro de 1965, Lee enfrentou Floyd Patterson. Ele vinha de uma inalcançável batalha com a mídia por suas polêmicas declarações contra o cristianismo e, acima de tudo, a favor da integração racial. Seu oponente era cristão e chamava Ali pelo seu antigo nome e acrescentou que devolveria o título mundial aos Estados Unidos. Ali rebateu, ridicularizando-o ao chamá-lo de Tio Tom. Ali venceu, mas as câmeras focaram em suas palavras durante o combate. Toda vez que acertava um golpe, ele dizia: "Qual é o meu nome, tolo?" Na terceira defesa do título contra George Yuvalo, Ali defendeu seu cinturão, mas antes do final da luta, Yuvalo sacudiu o corpo do campeão, levando-o à beira de seu primeiro nocaute. Enquanto Mohammed Ali treinava para as batalhas ferozes, nas ruas ele se misturava com as personalidades mais importantes da luta pelos direitos dos afro-americanos. Entre eles estavam Martin Luther King, Malcolm X e Rosa Parks. O boxeador era outro elemento indispensável nesta causa. Voltou a lutar contra Henry Cooper em 21 de maio de 1966 na Inglaterra. Quase 50 mil espectadores assistiram à luta. Ali causou-lhes um corte no arco superior do seu olho esquerdo, e desta maneira ganhou mais uma vez. Nesse ano, Ali defendeu seu título contra Brian London. Depois veio Carl Mildenberger e um dado importante. Este foi o primeiro evento esportivo transmitido via satélite e em cores. Mais tarde, ele venceu Cleveland Williams, mostrando a dança que mais tarde seria chamada de Ali Shuffle. Em 1967, novo ano, vida nova. Ali se casou com sua segunda esposa, Belinda Boyd, de 17 anos, e tiveram 4 filhos juntos. Vida nova, defesa nova, Ernie Terrell. A liga ganhou por decisão unânime, tornando-se pela segunda vez campeão indiscutido dos pesos pesados. Voltou ao Madison Square Garden para lutar contra Zora Foley. Com 7 rounds manteve seu título resguardado. Porém, algo ocorria fora do ringue. Os Estados Unidos da América recrutavam pessoas para o exército em abril de 1967. Mas ele se recusou a servir com o argumento de que era um ministro muçulmano praticante com crenças religiosas que o impediam de lutar. Foi preso por cometer um crime grave e quase imediatamente foi destituído de seu título mundial e de sua licença de boxe. Foi declarado culpado de violar as leis do serviço seletivo e condenado a 5 anos de prisão em junho de 1967, mas permaneceu livre enquanto apelava sua condenação. Dessa maneira, não voltaria a lutar por 3 anos e meio. Até esse momento tinha um recorde de 29 vitórias sem derrotas, 22 delas por nocaute. Mas o que Ali fez durante todo esse tempo? Ele foi treinar no Polo Norte? Ele foi bater em bezerros em uma geladeira? Bem, na verdade não.
O campeão longe das cordas se aproximou do teatro e atuou por um breve período de tempo no musical da Broadway chamado Back White. Incrível, mas real. No ano de 1970, o senador Leroy Johnson, do estado da Geórgia, ajudou Muhammad Ali a poder voltar a lutar. Em 26 de outubro, ele enfrentou Jerry Quarry. A vitória não foi uma surpresa, todos foram aos punhos do ex-campeão. O que mais chamou a atenção foi seu estado físico, que parecia inalterado. No dia 7 de dezembro de 1970, um argentino apareceu na luta pelo título, Ringo Bonavena. Na Argentina, a luta teve o pico de audiência mais alto desses anos, 79,3. Todos queriam ver Ringo campeão, mas infelizmente ele perdeu no 15º round por nocaute técnico, após cair 3 vezes seguidas. O interessante dessa luta foi a preliminar, porque Ringo conseguiu enlouquecer Ali. Entre os primeiros confrontos estava a troca. Ali o chamou de vaca de pés cansados, e o argentino respondeu rapidamente, vai pra puta que te pariu. Há uma gravação muito interessante onde Ali tenta assustar Ringo com fintas, mas este, como contra-resposta, lhe finge e quem acaba assustado é o Ali. Depois disso, todos riram. Eles queriam arrancar a cabeça um do outro, mas se respeitavam. Em 1971, Ali enfrentou Joey Frazier no que foi chamado de a luta do século. Eles lutaram por 14 rounds antes de Frazier derrubar Ali com um brutal gancho de esquerda. Ali se recuperou rapidamente como sempre, mas os juízes deram a vitória a Frazier, dando a Ali sua primeira derrota profissional após 31 vitórias. E aqui há uma história dentro da história. Frank Sinatra não simpatizava de maneira alguma com as decisões e ideais de Muhammad Ali, a mudança de nome, a guerra do Vietnã e outros temas do país. E dessa maneira isso o complicou para conseguir um bom assento na luta. Frank Sinatra disse que não queria perder a chance de ver Joey Frazier levar o título, então, depois de fazer alguns contatos, a revista Life o credenciou como fotógrafo oficial para aquele dia. E assim ele conseguiu o que queria, mas a revista recebeu em troca as piores fotos que se poderia imaginar. Além da derrota, Ali não conseguiu ficar parado. Ganhou várias lutas na Suíça, Tóquio, voltou para Nova York e quando ganhou em Las Vegas, levou algo mais do que o prêmio. Elvis Presley deu a ele um roupão que ele usaria posteriormente em uma luta. Mas ele perdeu essa luta, então guardou o roupão e nunca mais o usou. Em 31 de março de 1973, ele foi derrotado novamente, agora por Ken Norton. Apesar da mandíbula quebrada de Ali, a luta continuou e a pontuação dividida resultou em mais uma derrota para ele. A batalha do século ocorreu novamente, mas desta vez de forma desanimada. Ali e Frazier duelaram mais uma vez nas Filipinas. Ambos os homens receberam um tremendo castigo. No entanto, o treinador de Frazier jogou a toalha, dando a vitória a Ali. Outra luta lendária de Ali foi contra o campeão de peso pesado, George Foreman. Se as anteriores eram as lutas do século, esta era a luta do Olimpo. Anunciado como Rumble in the Jungle, o combate foi organizado pelo promotor Don King e ocorreu em Kinshasa, Zaire. Nas apostas, Ali estava como o perdedor do jovem e robusto Foreman, mas silenciou seus críticos com uma atuação magistral. Incitou Foreman a lançar golpes selvagens antes de abalar seu oponente com um nocaute no 8º assalto para reivindicar o título de peso pesado. Uma luta realmente incrível. Ali foi o primeiro boxeador a vencer o campeonato de peso pesado 3 vezes, um feito incrível. Isso foi graças a Leon Spinks, que primeiro o venceu e depois Ali o derrotou na revanche. Ao mesmo tempo que Ali estava casado com Boyd, ele estava com Veronica Porsche, que se tornaria sua terceira esposa em 1977. O casal teve 2 filhas, uma delas foi Laila Ali, que seguiu os passos do pai e se tornou campeã de boxe. Porsche e Ali se divorciaram em 1986. Após uma breve aposentadoria, Ali retornou ao ringue em 1980 para enfrentar Larry Holmes, mas foi superado pelo campeão mais jovem. Após uma derrota final em 1981 contra Trevor Berwick, o grande boxeador se aposentou do esporte aos 39 anos. Em 1984, Ali anunciou que tinha Parkinson, uma condição neurológica degenerativa. Enquanto a doença avançava, ele participou de muitos eventos e manteve-se ativamente público. Ali se submeteu a uma cirurgia de estenose espinhal, uma condição que causava o estreitamento da coluna vertebral, limitando sua mobilidade e capacidade de comunicação.
Os últimos anos do campeão estavam se aproximando. Já afastado do boxe, ele se aproximou do amor novamente. E em 1986, casou-se com sua quarta e última esposa, Yolanda, também conhecida como Lonnie. Eles se conheciam há muitos anos. Suas mães eram boas amigas e criaram suas famílias na mesma rua. Permaneceram juntos até a morte. Sem as luvas, mas com os calos de uma vida cheia de intensidade, Ali dedicou grande parte de seu último tempo à filantropia. Apoiou as Olimpíadas Especiais e outras organizações. Uma das imagens mais intensas dos anos 90 foi vê-lo em 1996, acendendo a pira olímpica dos Jogos Olímpicos de Verão em Atlanta. A emoção em estado puro. Em 1998, foi eleito mensageiro da paz da Organização das Nações Unidas por seu trabalho em países em desenvolvimento. Anos depois, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade e o prêmio por seus esforços no serviço público. Em 2005, abriu o Centro Muhammad Ali, em sua cidade natal de Louisville, e posteriormente disse: "Sou um homem comum que trabalhou duro para desenvolver o talento que me deram. Muitos fãs queriam construir um museu para reconhecer meus feitos. Eu queria mais do que um edifício para abrigar minhas memórias. Queria um lugar que inspirasse as pessoas a fazerem o melhor que pudessem no que quisessem fazer e encorajasse a serem respeitosas umas com as outras." Sua família cuidou dele nos últimos anos. Em 1975, ele deu uma entrevista onde falou especificamente sobre seu medo da morte. "Não tenho medo da morte", disse ele, "mas tenho medo de não estar preparado quando chegar a minha hora. Todos somos imperfeitos, por isso não iremos para o céu. A ideia de ir para o inferno, mesmo fazendo o possível para melhorar minha alma, me aterroriza. A vida é apenas um teste para saber onde seremos designados, se para cima ou para baixo. Mas eu prefiro o inferno ao nada. Me deixa muito mal pensar no nada." Ali morreu aos 74 anos em 3 de junho de 2016 em Phoenix, Arizona, após ser hospitalizado, pelo que relatos indicam ser um problema respiratório. A lenda estava lutando contra o Parkinson e estenose espinhal, mas não conseguiu continuar a batalha. No início de 2015, o atleta lutou contra uma pneumonia e foi hospitalizado por uma infecção grave do trato urinário. Anos antes de sua morte, Ali havia planejado seus próprios serviços funerários comemorativos. Ele disse que queria ser inclusivo para todos, um funeral onde damos a oportunidade a tantas pessoas que queiram prestar suas homenagens. E assim foi. O evento durou 3 dias e acolheu milhares e milhares de pessoas. Ocorreu em Louisville, sua cidade de origem. Incluiu um festival de artes públicas, entretenimento e ofertas educativas a Yamali patrocinado pela cidade, um programa de oração islâmica e um serviço comemorativo. Houve até uma procissão fúnebre através de Louisville, enquanto milhares de fãs jogavam flores no carro fúnebre. Mohamed indicou que quando chegasse o seu fim, queria que usássemos sua vida e sua morte como um momento de ensino para os jovens, para o seu país e para o mundo, disse Looney, a viúva de Ali. Os portadores do caixão incluíram Will Smith, que interpretou o campeão no filme biográfico de 2001, e os ex-campeões de peso pesado Mike Tyson e Lennox Lewis. Ali foi enterrado no Cemitério Nacional em Cap Hill, em Louisville. Aquele que nasceu escravo renasceu como um homem livre e mudou os padrões do esporte. Pôde terminar seus dias em paz e rodeado por sua família. E até aqui o vídeo sobre a morte e também sobre a vida de Muhammad Ali. Se vocês se interessaram, peço por favor que deixem seu like, se inscrevam se ainda não o fizeram, escrevam algum comentário, alguma sugestão para possíveis futuros vídeos. Por agora me despeço, deixo aqui um par de vídeos recomendados para que continuem a maratona. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi O Dia Que.